Pessoal, hoje, sábado, 25 de julho, 18 horas em ponto, hora de Brasília. Estamos aqui no Facebook, estamos lá no YouTube, ao mesmo tempo nos nossos canais do Conversa Mole, para a gente debater um tema que eu acho que é bastante atual, bastante importante, que está aí gerando muitas polêmicas, e eu tenho um ponto de vista que eu gostaria de me expressar e colocar aqui para vocês. Para isso, aqueles que estão nos assistindo lá no YouTube, por favor, inscrevam-se no nosso canal, bata o sininho para quando houver aí os novos vídeos que a gente está lançando. E aqui no Facebook, não deixe de curtir a nossa página, tá bom? Gente, vamos para o debate. Vamos rodar a vinheta e a gente vem para o debate. Até já. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão me vendo, mas vamos lá. Eu hoje resolvi fazer uma intervenção, diferente dos dias normais do que a gente está acostumado a conversar, para falar um pouquinho sobre fake news. Então estou aqui travestido de um fake, né? Para que a gente possa entender um pouquinho a respeito dessas leis aí que estão em discussão no Congresso Nacional, as ações do STF e tudo mais. Eu não sei se existe muita polêmica a respeito, ou as pessoas estão valorizando demais o assunto, mas no meu modo de pensar, no meu modo de vista, é uma coisa que seria tão simples de resolver, que eu não consigo entender tanta polêmica, tá certo? Então, veja, por exemplo, eu acho que, na minha opinião, essa lei da fake news seria de uma maneira muito simples resolvida, né? Se as mídias, as plataformas, né, que acolhem todas essas mídias sociais, elas não permitissem, primeiro, o anonimato, ou fakes, ou perfis falsos, né? Porque se você fizer um perfil, ok, onde você coloca lá o seu CPF, seu RG, seu endereço bonitinho, nós vamos resolver um grande problema, nós já vamos eliminar e muito as fake news e as agressões que vêm desses perfis falsos, né? Desses perfis fakes, entendeu? Então, eu acho que, primeiramente, as mídias sociais deveriam impor uma regra muito clara com relação à inscrição dentro do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Hoje existem centenas e milhares de Telegram, eu não sei, tem centenas de formas de comunicação de mídia que eu acho que deveriam ser respeitados esses princípios básicos, de você se identificar, ok? Por que eu digo isso? Porque a mídia eletrônica hoje, né, na verdade, não deixa de ser também como se fosse um jornal, né? Se você é um jornalista e você publica uma matéria no jornal, ofensiva a alguém ou caluniando alguém, você passa por um processo, passa pela possibilidade da pessoa ofendida te processar. Por quê? Porque ele tem lá todos os seus dados, sabe onde você trabalha, sabe onde você mora, tem teu CPF, ou seja, você tem a sua identificação. Coisa que nas mídias sociais não acontece. Então, se nós regulamentássemos esse tipo de coisa, com certeza nós estaríamos eliminando em muito, né, a destruição, principalmente de imagens, e a divulgação de notícias mentirosas. Tá certo? Então, esse é um passo muito simples para ser dado. E olha, não tem nada de questionar a liberdade de expressão. Eu, no momento que eu
venho a público e me manifesto, a minha liberdade de expressão está ali, está sendo claramente conduzida. Agora, se eu ofender alguém, ou se eu causar um mal a alguém, ou se eu promover alguma notícia falsa, eu tenho que sofrer os riscos e as consequências dessa medida que eu tomei. Vocês concordam? Então eu acho que seria uma coisa muito simples. Não tem censura, não é o Facebook que vai me fazer censura, não é o Instagram que vai me censurar, não é o YouTube, não, absolutamente ninguém. Tá certo? Eu vou estar passível, ok, a processos judiciais e a responder por aquilo que eu escrevi, por aquilo que eu falei, porque eu estou lá identificado. Como eu estou identificado aqui dentro do Facebook e do YouTube. Tá certo? Então, eu não preciso me disfarçar para vir aqui e conversar com vocês. Entendeu? Então, é uma maneira muito simples. E a outra coisa que eu vejo que é muito importante de ser controlada são os impulsos. Precisa controlar os impulsos. Isso a Receita Federal tem que controlar. Porque não é possível que a pessoa impulsione a sua publicação de qualquer forma e não tenha como comprovar que aquela renda que ele tem, que ele está impulsionando, ele provém de fontes legais. Então, se nós resolvermos o problema da identificação e resolvermos o problema dos impulsos, ou seja, eu pago para aquela matéria, eu pago pela matéria que eu estou querendo que as pessoas visualizem, eu tenho que ter a renda, eu tenho que ter a fonte de renda necessária para poder fazer esse tipo de divulgação. Tá certo? No momento que nós controlarmos essas duas coisas, acabaram-se os grandes problemas de fake news, de destruição de imagens, destruição de pessoas. E uma das coisas muito importantes, só para vocês terem uma ideia, né? Dentro do WhatsApp, você pode ter uma lista de transmissão com 256 pessoas. Muito bem, o que eu faço? Eu mando um fake news, ou mando denigrir a imagem de alguém para 256 pessoas. Essas 256 pessoas que estão diretamente ligadas a mim, elas pegam e replicam para a sua lista de transmissão. Gente, em 2 segundos vai para 60 mil. Tá certo? Se essas 60 mil replicarem com listas de transmissão, nós batemos mais de 1 milhão. Então vocês vejam que o estrago pode ser muito grande se não houver esse tipo de controle. Não é de forma alguma censura. É simplesmente você ter o poder e controlar aquela pessoa que lhe ofendeu ou aquele que está promovendo alguma notícia falsa. É uma coisa muito simples. Eu não vejo por que tanta discussão e por que tanta rebeldia e por que tantas coisas. O processo se daria exatamente igual para quem escreve numa revista, num jornal, numa coluna social, num blog, né? Identificação, identificou. Você é responsável pelos seus atos, né? O indivíduo é responsável por aquilo que ele faz e tem a capacidade de assumir todas as suas ações. Vocês entenderam? Simples assim. Então eu só fiz essa pequena intervenção hoje com relação a esse assunto de fake news, porque nós tivemos muitas discussões aí durante essa semana que eu achei desnecessário. Tá ok? Gente, obrigado. A gente vai se falando. Semana que vem tem vídeo polêmico com os assuntos principais da semana. Sou Giancarlo, do Conversa Mole. Um abraço a vocês. Bom final de semana e tamo aí. Falou, gente. Obrigado.